Vamos a mais uma pergunta. Vou pegar na minha cola. Ouvi muita gente dizendo que para ter nitidez é preciso fechar o diafragma. Mas quando eu fecho bastante, para ter a máxima nitidez, a foto fica ruim. Por que isso acontece? Olha que pergunta interessante e que vai no sentido contrário do que eu acabei de explicar a respeito da grande abertura, né? Então, olha só, eu acabei de explicar que em grande abertura perde nitidez, né? Ou por erro de foco, ou porque em grande abertura diminui muito o campo, né? E a nitidez fica comprometida. O que vem automaticamente na cabeça da pessoa quando ela ouve isso? Ah, então se eu quiser a máxima nitidez, eu fecho. Então, se o pensamento do aluno, né, de quem está começando, se em máxima abertura, pouca nitidez, antagonicamente, mínima abertura, máxima nitidez. E aí a pessoa vai lá e pega e fecha para F16, F22, F32, tenta fazer uma foto e a nitidez fica comprometida. E aí a pessoa não entende, caramba, se é o contrário, se fechando eu vou ter nitidez, por que não está nítido? Que foi o caso aí da pessoa que ficou com essa dúvida. E acontece o seguinte, pessoal, nem a nitidez máxima de uma lente, ela não está nem na máxima abertura e nem na mínima. Ela tem um ponto máximo de nitidez chamado sweet spot. O sweet spot, ele geralmente se encontra em 2 pontos mais fechado do que a abertura máxima. Então, por exemplo, uma lente f1.8, o sweet spot vai estar geralmente em torno aí de f2.8, f3.5, até um f4. Esse é o sweet spot. Só que assim, não existe uma regra que diz que é exatamente 2 pontos. Então, cada lente você precisa testar para saber onde é o sweet spot, né? É mais ou menos 2, algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Por exemplo, eu tenho uma 135mm f2, que a Natiara, que está aí no chat, também tem. O sweet spot dessa lente eu já testei, ela é em f3.5. É o ponto que eu achei, pelo menos na minha, a máxima nitidez. E não chega a dar 2 pontos mais fechado, né? Do que 2. Vai dar 1 ponto, 1 e alguma coisa aí. Tá? 1,5, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, tem lente que vai precisar de uns 2 pontos e meio, uns 3 pontos. Então, os 2 pontos mais fechado do que a abertura máxima é a média. E aí você testa na sua lente, tá? A lente do kit, por exemplo, a lente do kit da Canon que eu testei, quando eu usava Canon, ficava em torno de f7.1. E f7.1 ela é 1 ponto acima de f5.6. Só que como ela é uma lente variável, né, de 3.556, o 7.1 acaba sendo uma média entre 1 e 2 pontos, aí, até um pouco mais. Então é preciso testar a lente, mas tenha em mente que fechando 2 pontos, você já tem aí uma média, né, talvez aí o sweet spot da sua lente. E aí vai variar um pouquinho dentro desses 2 pontos. E aí o que acontece? Você começa a fechar mais, né? Você vai lá para F8, F11, F16. O que acontece? A passagem de luz, ela vai ficando muito estreita dentro da lente, e os raios de luz, quando eles fazem a convergência no diafragma e abrem de novo para o sensor, eles distorcem a imagem. Ocorre um fenômeno chamado distorção. E a perda de nitidez acontece devido a essa distorção.
Então a lente, para ter a máxima de nitidez, não é nem totalmente aberta, nem totalmente fechada, tá? Geralmente o sweet spot está aí a 2 pontos mais fechado do que a abertura máxima, tá bom? Então você abre no máximo e fecha 2 pontos, você tem aí o ponto máximo de nitidez, tá bom? Aí acontece o seguinte, você precisa analisar o que você quer da sua imagem. De repente você quer um fundo muito desfocado e fechar 2 pontos vai perder desfoque. E aí você tem que pensar, eu troco o desfoque pela nitidez ou troco a nitidez pelo desfoque. E aí você usa a abertura que você quer usar. Se você quer um fundo muito desfocado, abre no máximo, certifique-se de que o foco cravou e depois, se você fotografou em RAW, dá uma puxadinha da nitidez no Lightroom, no Photoshop, né? Em JPEG também dá, mas em RAW é melhor, tá bom? Então você analisa a cena e vê, ó, eu quero desfoque ou eu quero nitidez. E aí eu escolho em detrimento do desfoque ou da nitidez que eu quero no momento. Tá bom?